Hoje o Espírito Santo quer falar ao seu coração. E no último vídeo eu falei sobre o meu testemunho, sobre exaustão emocional. E eu quero te levar por um processo junto comigo. Esse processo que eu vivi e agora o Espírito Santo quer conduzir a você no mesmo processo. Eu tenho uma palavra que o Senhor me entregou antes de eu me converter. E eu olhando tudo que eu estava vivendo, né? Tudo que eu vivi, na verdade, até a minha conversão, e o Senhor sempre falando ao meu coração. E esse versículo, o- eu coloquei um filtro, e nesse filtro falava sobre processo. Tinha uma frase sobre processo, viva o seu processo, um negócio assim. E o Senhor me trouxe isso depois de alguns anos, e eu olhei os stories antigos e tinha lá esse versículo, e eu quero trazer para você. É Isaías 66, é o versículo 12 e 13. Gente, essa é a minha primeira Bíblia da minha conversão. Ela tá velhinha, mas tem muita anotação. Tem muita coisa do Senhor aqui que ele falou. Então eu quero trazer esse versículo para vocês. É Isaías 66, 12 e 13. Porque assim diz o Senhor: eis que estenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória das nações como um ribeiro que transborda. Então mamareis ao colo vos trarão, e sobre os joelhos vos afogarão. Como alguém que consola sua mãe, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vos sereis consolados. Eu quero trazer aqui, o Senhor traz a palavra sobre a nação de Israel, na época de Isaías, né? Ele traz uma esperança, e é essa palavra de esperança que eu quero trazer para você. Aqui o Senhor prometeu que Ele estenderia sobre nós a sua paz, e é isso que eu quero te falar. Deus, Ele não rejeita tuas emoções, né? Jesus chorou, Jesus sentiu angústia, Jesus se moveu de compaixão, Jesus ficou irado. Então, as tuas emoções, Deus, Ele não ignora. Deus não rejeita as suas emoções, Ele nunca vai rejeitar, né? A palavra de Deus, ela é bem clara em Salmos 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os do espírito abatido, né? Do espírito triste, do espírito angustiado. Então, o Senhor, ele está perto o tempo todo. Ele não rejeita os seus sentimentos. Na verdade, ele traz a esperança para você. Ele diz, né, que ele estenderá a paz sobre você. E quem é a paz? É o Espírito dele habitando em você, é o Espírito Santo, o Espírito de Deus habitando em você. Essa é a paz, que excede todo entendimento, né? E eu não entendia isso, né? Eu simplesmente li, entendi a paz. E o que eu buscava naquele momento era paz. Eu tinha dinheiro, eu tinha, eu tinha minha filha, eu tinha uma casa, eu não tinha paz. A única coisa que eu não tinha na minha vida era a paz. E o Senhor me deu essa palavra, me deu essa promessa, me deu essa esperança que um dia estenderia a paz sobre mim. Só que eu não entendia que essa paz era o Espírito Santo habitando dentro de mim. E hoje eu compreendo. E glória a Deus por isso. O que é um coração quebrantado é um coração rendido a Ele, né? Quando nós temos um coração entregue ao Senhor, de toda a verdade, sabe? Quando você tá ali em todos os momentos mais angustiados ou mais tristes da minha vida, eu busquei o Senhor, eu botei o joelho no chão. Falei, Senhor, eu tô com o coração doendo. Senhor, eu não aguento mais. Eu entrego nas tuas mãos. E o entregar nas tuas mãos é entregar verdadeiramente. Não é entregar e daqui amanhã virar as costas e tentar fazer com seus braços. Não. Você precisa entregar ao Senhor verdadeiramente, de um coração puro, sabe? Rendido. Não tem coisa melhor no mundo do que você se render ao Senhor. Uma vez eu ouvi que o vazio que existe dentro do nosso coração é do tamanho de Deus. Isso é completamente verdade. Aquele vazio que você sente
É só o Senhor que pode preencher. Não tem ninguém, não tem lugar, não tem condições financeiras, não tem, não tem, porque a nossa raiz vem do Senhor, né? A nossa essência vem do Senhor. E quando a gente está afastado dele, fica esse vazio grande. Mas o Senhor quer falar com você, vem a mim, os cansados e sobrecarregados, que eu te aliviarei. Isso é a palavra de Jesus Cristo. Lá eu disse que eu não aguentava mais. Eu tenho, claro, meus pais são evangélicos, né? Eles conhecem a palavra, eu conheci a palavra, mas eu conheci a palavra, assim, mas eu não conhecia Deus intimamente, eu não conhecia Jesus intimamente, eu só conhecia de ouvir falar, de saber, e eu tinha medo, porque eu temia o Senhor, sempre temia o Senhor. Eu tinha muito medo de morrer, e eu não queria ir para o Senhor com medo, eu queria entregar a minha vida, o meu coração, verdadeiramente puro e sincero. Não há outro lugar. As suas emoções e a sua angústia precisam ser entregues ao Senhor. Eu falo, é um conjunto. Você faz a terapia. Eu fiz terapia também e super indico, né? Você trata, mas você busca também o Senhor. Nós somos um corpo, alma e espírito. Então a gente precisa cuidar do nosso corpo, porque o Espírito Santo habita em nós. Nós precisamos cuidar da nossa mente, né? A palavra de Deus em Romanos, já falei no outro vídeo, em Romanos 12:2 diz, nós precisamos mudar a nossa mente, né? Então nós precisamos deixar a nossa mente cativa nos nossos pensamentos, né? O Senhor fala que a gente precisa vigiar nossos pensamentos. O que você tem pensado, o que você tem assistido, o que está tendo referência, sabe? Tudo isso vai te moldar, sabe? O que você tem assistido? Você tem assistido aquelas coisas ilusórias de povo que posta nas redes sociais só para ostentar, sendo que a vida dela talvez nem seja isso mesmo, a maioria das vezes, né? Posta lá drinks, festas, casa chique, a porta maior do que não sei o quê. E por dentro, como essa pessoa tá? Ninguém sabe. Só Cristo sabe. O Senhor é onipotente, onipresente, onisciente, Ele sabe de tudo. Então, o que eu quero trazer para você agora é essa palavra. Ele quer derramar a paz sobre você. Ele quer entregar o Espírito dele a ti. Mas precisa ser de coração, de verdade. Não pode ser simplesmente, ele não entra. Quando você não dá permissão. Quando seu coração está fechado, né? Uma palavra também que o Senhor me entregava muito na minha conversão, eu tirarei o coração de pedra e darei um coração de carne. Meu Deus. E eu falava assim, Senhor, eu quero esse coração de carne. Eu quero esse coração de carne. Gente, é tanta coisa que eu vou trazer aos poucos para vocês em vídeo. Porque essa minha transformação foi o Espírito Santo. Não tem como ser eu pela força do meu braço, né? Não tem como, não tem como. Tem pessoas que me conhecem antes da conversão e agora depois convivem comigo ainda e falam, meu Deus, você mudou demais. E glória a Deus por isso. Eu quero continuar mudando, eu quero que meu caráter seja igualado ao de Cristo. Porque é para isso que nós viemos. Para ser igual a Cristo, para pregar a palavra dele. Para ajudar outras pessoas a servir, né? Cristo falou, você quer ser o maior, seja o menor, sirva. E é isso. E é isso. Eu vou pegar também Salmo 34:8 diz, provai e vede como o Senhor é bom. Feliz é o homem que nele se abriga. Gente, eu tô com uma outra Bíblia aqui, essa ela é gigante. Mas ela tem estudo e ela é King James de 1611. E eu tô lendo essa Bíblia, nossa, e é muito incrível. Ela é tipo não, ela é uma réplica da Bíblia original, né? De King James. Mas a tradução dela é muito boa. Mas voltando aqui ao versículo diz, provai e vede como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se abriga. Não é o homem que nele confia, que nele não se abriga, você mora,
sabe? É, o relacionamento com o Senhor é como a sua família em casa. Eu não sei como é a sua família em casa, mas eu digo assim de proximidade. É como se fosse um filho, um irmão, uma mãe, um pai. Se abriga. Você não se abriga muitas vezes na pessoa, você não se apega a ela. Então, se abriga no Senhor, se apegue no Senhor. Prova e vê que Ele é bom. Prova e vê que Ele é bom. Eu, eu falo para todo mundo que eu não sei viver longe de Cristo hoje. Eu não consigo. Eu tô falando aqui da minha boca, mas só o Senhor sabe. Ele convive aqui comigo dentro da minha casa. Mas eu quero transmitir isso para você, porque Ele me mudou completamente. E onde o Evangelho verdadeiro é pregado, Ele transforma. E eu glorifico a Deus por isso. Porque muitas pessoas falam como você é mansa. Glória a Deus. É Ele. Tira Ele de mim para ver quem eu sou. Tira Ele de mim para ver a podridão que eu sou. Eu falo muito isso. Né? Quando Adão e Eva caiu lá no Jardim do Éden, ele culpou a Eva. Foi a mulher que tu me destes. E é muito isso. A gente culpa o outro pelas nossas atitudes. Adão poderia muito bem ter falado para Eva. Ele era o governante sobre o jardim. Ele governava. O Senhor deu autoridade sobre ele. Governe sobre os animais. Governe sobre a terra. Ele poderia muito bem falar, Eva, se você comeu, o problema é seu. Eu não vou comer. Mas ele foi, comeu. Olha o poder da mulher também, que ela é auxiliadora. Ela tem o poder de manipular. Isso foi uma manipulação. E às vezes a gente manipula o nosso próprio coração. A gente quer buscar tanto alguma coisa ou provar para alguém, sabe? Às vezes a gente quer provar para os outros quem nós somos. Não leva, só cai. A gente só cai, a gente só fica à beira do caminho, né? E eu falo para você, quando Pedro ele saiu do barco, o Senhor estendeu a mão para resgatá-lo da água. Ele olhou para a volta. Por que ele olhou para a volta? Porque essa é a nossa tendência. É olhar para o lado. Quando o foco é Cristo. Ele precisa ser o nosso centro. Eu não sei se você é convertida, se você não é. Mas eu estou aqui para falar uma verdade. É Cristo. Ele me transformou. Eu me rendi. Eu entreguei a minha vida. A partir daquele dia eu falei, Senhor, a minha vida é tua. Eu não quero te largar nunca mais. E eu vou falar para você que é mil maravilhas não é mil maravilhas. Quantas vezes eu gritei em casa, eu chorei, me derramei. Eu orava, Senhor, eu não estou com vontade de ler a Bíblia, eu não estou com vontade de orar. Mas quanto mais você mergulha na palavra dele, quanto mais você conhece, mais você se apaixona por ele. Essa fome e sede que a gente precisa ter. Ele é apaixonante. Você tem noção que a sua volta, quem está perto de você, que diz que ama você, entregaria a sua própria vida para você? Tem noção se alguém faria isso por você? Vocês estão, um exemplo, vocês estão na rua, vem um assaltante, fala que vai te matar. Será que a pessoa que estaria ao seu lado, ela se colocaria na frente? Não, mata ela, mata ele. Deixa ela viver, me mata. Foi isso que Jesus fez. Ele nem te conhecia, ele nem me conhecia. Ele entregou a vida dele por nós. Ele se rendeu mesmo sem nos conhecer. Porque Deus já sabia de tudo. Jesus já sabia de tudo. Ele entregou seu corpo, a sua alma, para nos salvar. Ele foi fiel, ele permaneceu, ele nos amou quando ninguém nos amou. Eu falo isso, ele me amou quando nem eu mesma me amava. Ele se entregou por mim, nem sem saber quem eu era. Pensa nisso. Ele é fiel mesmo quando nós não somos fiéis. Ele quer te entregar a paz que excede todo entendimento. Aqui. Ele fala, eis que estenderei sobre ela a paz como um rio.
e a glória das nações como um ribeiro que transborda, como um rio e um ribeiro que transborda. Sabe o que é transbordar? Não tem limite. Essa paz que ele quer te entregar não tem limite. E nada nesse mundo pode ser capaz de entregar esta paz. Eu tô aqui só para plantar uma semente. Mas aí a escolha é sua. Quando ele entra, tudo muda, tudo transforma. Deixa-se ser transformada. Foi isso que eu falei no outro vídeo. E esse é um processo que eu tô aqui para pegar na sua mão e a gente viver junto. Então não é apenas uma palavra vazia, mas é o Espírito de Deus habitando em você e te transformando. Se você deseja isso, se você quer isso, você pode fazer uma oração simples na sua casa. Coloca o joelho no chão se você quiser, ou senta na cama, coloca a mão no seu coração e diz: Espírito Santo, a partir de agora, a minha vida é tua. Jesus Cristo, eu te reconheço como meu Senhor e Salvador, o Rei do meu coração, o dono da minha vida, aquele que se entregou por mim, aquele que me amou quando nem eu mesmo me amava. A minha vida é tua. A partir de agora, Deus, eu quero te chamar de Pai, porque mesmo eu não tendo Pai aqui na terra, o Senhor é meu Pai. Mesmo eu não tendo uma mãe, o Senhor é meu Pai. A tua palavra diz que, como alguém a quem consola sua mãe, né? Assim eu vos consolarei. Ele vai te consolar como uma mãe consola. O amor dele é comparado ao de uma mãe, né? O amor dele é inexplicável. Eu não sei falar. Eu não sei explicar o amor dele. Eu só sei viver o amor dele. Porque nem sentir, muitas vezes você não vai sentir. Mas você precisa ter essa convicção no seu coração. Se renda a ele. Se entregue verdadeiramente. Porque ele está aqui te falando. Ele quer estender a paz como um rio, um ribeiro que transborda. Não é simplesmente o limite. Ele quer transbordar sobre a sua vida. Se você pegar um copo de água e virar a água, você vai ver que ela vai transbordar. E é isso que o Senhor quer fazer. Ele quer transbordar uma paz em você. Mas você precisa tomar esse passo. Você precisa se posicionar. Se isso verdadeiramente que você quer. Não é sobre mim, não é sobre você. É sobre o Espírito de Deus habitando em nós. E ele, ele quer ser nosso consolador. Ele quer ser o nosso guia. Deus não quer esforços. Ele não quer obras. Ele quer um coração quebrantado e contrito. Rendido a ele. E é isso. Eu espero que essa palavra chegue ao seu coração. Que o Senhor abra seu coração e sua mente e seus ouvidos para tudo aquilo que o Espírito Santo quer te dizer. Põe a prova. Prova e vê. Prova e vê. Pede para o Senhor que é uma prova. Deus, se o Senhor é Deus mesmo, eu quero viver o sobrenatural em um dia. Viva o sobrenatural em um dia. E aí você vai decidir. Você vai optar por ele ou se não. Ele é Deus. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode. Ele pode estender esse ribeiro transbordante de paz no seu coração. Ele pode. E ele quer. Ele quer cessar todos os pensamentos maus. Ele quer cessar todos os sentimentos de angústia, de medo, de cansaço. Ele quer tirar esse cansaço de você. Só que primeiro ele precisa entrar. Tá bom? Eu quero orar pela sua vida. Espírito Santo, essa palavra foi tua, mais do que todo que mim. Nós colocamos aqui em oração a vida de cada pessoa que está vendo esse vídeo. Né? Que o teu Espírito seja transbordante. Teu Espírito Santo habitando nelas agora, em nome de Jesus. Aqueles que reconhecem Jesus como seu Senhor e Salvador. É só o Senhor. Não é sobre mim, não é sobre qualquer outra pessoa. Mas o seu Espírito habitando em nós. Senhor, transborde
a paz que excede todo entendimento, agora, nesse momento, em nome de Jesus, que nós encontremos o amor puro e sincero, um coração quebrantado e rendido a Ti, que o nosso coração seja puro e reto perante a Ti. Nos faça conhecer o Seu amor, nos faça conhecer essa paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Fica com Deus.